Boa noite, família Redenção Cristã, tudo bem? Aqui é teu irmão Júlio Aparecido. Estou aqui para estar gravando mais uma live. Live essa que vai estar abençoando a sua vida. E vamos estar falando aqui sobre um tema muito interessante, que é sejam pacientes. Como eu posso ser paciente no dia de hoje, um dia tão corrido, onde que as 24 horas não parece mais ser 24 horas? E para me ajudar, né, com essa live, eu estou aqui com duas pessoas muito especiais, que são pessoas que estão vivendo esse momento, têm muita experiência nesse momento, desse dia a dia. Estou aqui com a Gabriela Lins. Paz, família, muito feliz de E estar aqui. a nossa irmã Júlia Torres. A paz, família, boa noite. Então são duas jovens que vai estar nos ensinando aqui como ser paciente depois nesse mundo aí, né, que a internet aí veio, né, e trouxe tudo, muitas informações e parece que realmente a gente não tem tempo mais para nada. Mas vamos lá, vamos para o nosso texto, né, meninas? Eu tô aqui daquele jeito para aprender com vocês, né? Porque eu vim de uma outra geração, não sou tão velho, entendeu, gente? E aí eu vou falar assim, pô, vim de outra geração, falei, pô, nossa, hoje já sou chamado de tio, entendeu? Pô, tô pra ser avô, eu falei, 34 anos, tô pra ser avô, meu Deus do céu, olha só, que mistério. Eu falei, Jesus, mas vamos para o nosso texto? Vamos lá, ser paciente. Vamos estar lendo aqui Tiago, livro de Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 11. Pode ler para a gente, Gabriela? Você? Amém. Então, lê para nós. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém. Então a gente vê aqui que a Tiago ele compara a questão da vinda de Jesus com o lavrador. Entendeu? Então, em cima disso, dessa comparação, né, do cristão com o lavrador, dizemos que temos que esperar o tempo certo com paciência. Mas o que o Tiago quis dizer com isso? Né? Essa questão de comparar a gente com o lavrador. Poxa, como é? Tem que ser igual um lavrador, ele tem que saber esperar o tempo certo. Mas o que ele quis dizer com isso? Eu acho que esse tipo de fala, né? Na verdade é porque a Bíblia, ela na verdade é atemporal, né? Para todas as gerações, para todos os tempos. Tanto que serviu lá atrás, serve pra gente hoje. E eu acho que é necessário pra gente hoje em dia, por conta da nossa geração. A nossa geração, ela tá muito dispersa, ela tá muito impaciente, ela tá muito vaga, sabe? E eu acho que essa fala é uma fala muito de ânimo. Porque quanto mais a gente buscar o Senhor, quanto mais a gente buscar superar essa impaciência, esse dispensamento, sabe, das coisas de Deus, a gente vai aprendendo a ser uma melhor pessoa em Deus. E eu acho que não só para a vinda do Senhor, que é o principal ponto, mas também no dia a dia, para a gente lidar com as pessoas, lidar com o próximo, lidar com a gente mesmo, com as nossas próprias frustrações, né? Então, eu acho que essa fala é muito necessária, esse versículo, né? Muito necessário. Serve não só para hoje, para a sua geração, para a minha geração, mas para gerações que virão e virão eternamente, né? Assim, até a volta de Jesus. Amém. As gerações futuras, assim, né? Eu achei esse versículo muito bom, gostei muito. E literalmente é isso, porque a gente sempre, todo mundo fala que, ai, desde antigamente que escuta que Jesus vai voltar, e não sei o quê, e as pessoas acabam caindo num comodismo. De tipo assim, ele vai voltar uma hora aí, mas gente, a gente não sabe o dia. E na própria Bíblia fala que viria num momento que ninguém estivesse esperando. E hoje em dia, como a Gabi disse, a nossa geração está muito dispersa,
pensando no agora e acha que é infinito aqui na Terra, mas não, a gente não é infinito, gente. Então a gente precisa tirar de nós esse sentimento de que a gente é infinito e cair na realidade de que a gente precisa se preparar para a vinda de Cristo. Então, a gente precisa esperar isso também com paciência, assim como diz aqui no texto. Mas não é aquela paciência de vou esperar aqui e não vou fazer nada, mas sim buscar ter intimidade com o Pai, como é que eu tô diante de Deus, as suas vedes. Então, eu acho que é isso, é exatamente isso que eu entendi nesse É versículo. bem interessante, porque o lavrador realmente, né? Ele sabe a hora de plantar e a hora de colher. Mas quando ele está esperando a hora da colheita, ele não fica sem fazer nada. Entendeu? Exatamente, Ele ele continua também trabalha. trabalhando. Então é interessante isso, porque por mais que a gente sabe que Jesus ele vai voltar Sim. e nós temos que esperar com paciência, isso não quer dizer que eu vou ficar na minha cama deitada esperando Jesus voltar. Não, eu tenho que continuar fazendo aquilo Eu acho que que é chamou. fazendo a questão do discernimento, assim, falar com o Senhor mesmo. O que o Senhor quer de mim nesse momento, até a sua volta? O que o Senhor quer que eu faça, sabe? E o Senhor já deu a missão, que é cuidar de vida, fazer Isso discípulos. aí. Então é exatamente isso. Enquanto o Senhor tá fazendo a parte dele, a gente vai cuidar das outras pessoas, tratar bem e trazer mais para perto de Cristo, né? Isso aí. É muito interessante você saber realmente para que tu foi chamado. Aham. Porque aí você sai do acomodismo. Sim. Você sabe, você vai esperar a vinda de Jesus, mas fazendo aquilo que ele te chamou para fazer. Exatamente. Pô, muito legal. Muito bacana mesmo, gente. Muito bacana. Mas vamos lá. Agora, como? Como ser paciente no dia de hoje, aonde queremos tudo para ontem? A gente, como vocês falaram, né? Foi de geração em geração, as coisas não mudaram. Mas hoje em dia, foi o que eu falei, as 24 horas parece ser tão pouca. Né? A gente estava aqui no bate-papo anteriormente falando a respeito disso, pô, tanta coisa que a gente ficava fazendo. Aham. Então, vamos falar, como ser paciente O no dia de hoje? engraçado é que a nossa conversa antes da live começar é exatamente a minha resposta. Porque eu acho que a gente consegue superando a comparação. Porque muitas das vezes a gente se compara muito com o próximo, com a vida de outras pessoas. E essa comparação ela acaba gerando uma insatisfação. Porque você vai demonstrar insatisfeita com o Senhor. Você demonstra um sentimento ruim sobre o seu relacionamento com o Senhor. Então, eu acho que evitando a comparação, evitando a vida, focar na vida do próximo, sabe? Muitas das vezes tem aquele ditado, né? Que a grama do vizinho é sempre mais bonita, é sempre mais verde. E a gente tem que cuidar da nossa também, né? Poxa, do que o Senhor tem dado Porque pra muitas das gente. vezes a grama do vizinho é sintética. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, eu acho que a comparação, ela traz aquela insatisfação e aquela impaciência de você querer mais e querer algo além do que o Senhor quer pra você ou no momento que o Senhor não quer. Então, aí, no caso, vocês acham que é também por causa devido a muitas informações que nós temos hoje? Eu acho que com certeza. Eu acho que sim. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, eu tentei limitar meu uso no telefone. Sim. Por quê? Porque o telefone, principalmente TikTok, Instagram, hoje em dia a galera mais nova sabe, que você entra ali, vou sentar aqui um pouquinho pra descansar. E você fica ali, quando você vê, passou 3 horas, você não fez nada do que você tinha que fazer. Frustrado porque E você sai mais angustiado do que bem. E isso é muito engraçado, porque eu fiquei assim, gente, eu preciso parar com isso, porque às vezes parece que o meu dia tá passando tão rápido, mas é literalmente por causa disso, porque às vezes você fica tão entretido em algumas coisas, tipo, por exemplo, eu sentei ali, pra mim foi 10 minutinhos, aí você vai ver, passou 3 horas, e o que eu fiz no meu dia? Sabe, o meu dia passa, então eu acho que hoje em dia, com a tecnologia, a gente está muito nessa coisa avançada, assim, nessa ansiedade de querer tudo para ontem, e a gente acaba deixando a paciência de lado. Então, esse ponto da comparação que a Gabi falou também é muito importante, porque, por exemplo, eu e a Gabi, a gente já saiu do ensino médio, a gente está na fase de entrar na faculdade, a gente já está na faculdade. E eu ficava me comparando muito antes de entrar na faculdade, de tipo assim, meu Deus, se eu não passar no vestibular agora, vou perder 1 ano da minha vida, enquanto já tem gente que já tá terminando. Aí agora eu entrei na faculdade. Aí tava conversando com uma menina lá na faculdade esses dias e ela tem a minha idade. Só que ela já tá quase terminando a faculdade. Eu fiquei, meu Deus, eu tô no início ainda, já podia estar terminando. Sabe? Então às vezes a gente quer as coisas pra ontem, só que a gente não entende
que cada um tem um tempo. Então, tipo assim, o tempo da Gabi não vai ser o meu tempo. Exatamente. E eu não preciso ficar desesperado e com ansiedade de querer fazer as coisas pra ontem, sabe? A gente tem que viver o hoje, a gente tem que ter paciência e ainda assim a gente tem que separar um tempo pro Senhor, porque é importante também. Às vezes a gente foca tanto na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional e a gente não faz o nosso chamado, que o nosso chamado tem que ser o principal, sabe? Então, nas nossas 24 horas que são super corridas, a gente precisa conseguir tirar um tempo para existir. Exigir o seu chamado para você fazer, exercer a sua função. Então, eu acho que é isso. A gente precisa ter paciência. E é claro que, assim, tem fases e fases. Tem, né, tá na Bíblia, né, que tem momento para todas as coisas. Isso aí, tempo pra todas as coisas. E tem os dias que a gente realmente está desanimado e que realmente aquele dia não tá legal. E você se permite a viver para não afetar os outros dias, mas viver com sabedoria. Mas eu acho que quanto mais a gente buscar o Senhor, mais ter um relacionamento e ficar perto com o Senhor, eu acho que não vai ter tempo para esses tipos de pensamentos negativos que traz uma impaciência, que traz um sentimento ruim de comparação, de né? comparação, de Inferioridade. exatamente isso, de insatisfação. Então, acho que a gente acaba afetando também o nosso relacionamento com o Senhor, estando longe. Porque gera esse sentimento, Sim. gera essa luta entre a carne e o espírito que é muito forte. Então a gente precisa estar cada vez mais junto com o Senhor para adquirir cada vez mais a sabedoria do fruto, né? Porque não é só não são frutos, é um fruto. É um fruto. Então, Cheio de gomos. exatamente. Igual a tangerina. Igual a tangerina. Então eu preciso ser longânima, eu preciso ser perseverante. E isso traz a paciência, não só para as coisas, para a volta de Jesus, não só para as metas e sonhos, mas principalmente no nosso dia a dia, que é o que vai fazer a gente chegar lá. Então, é bem interessante o que vocês falaram, porque a Júlia falou, pô, às vezes a gente fica 3 horas ali no Instagram, né, nas redes sociais, e tu acabou de falar que a paciência ela é um gomo do fruto do Espírito. Então, se é um gomo do fruto do Espírito, só dá para ser produzida através do Espírito. E muitas das vezes a gente deixa o Espírito de lado, Sim. entendeu? E acha que vai ter paciência. Ou só cria aquela imagem de um Deus Pai que te dá as coisas. Eu vou pedir, ele vai me dar. E esquece do amigo Espírito Santo. Isso aí. Esquece do sacrifício que Jesus fez, porque é uma trindade. Eles andam juntos. Então não tem aquela separação. Então a gente fica muito naquilo. Senhor, eu quero, Senhor, fulano tem, Senhor. E naquele pedido a gente esquece de buscar o nosso amigo, que é o Espírito Santo. Olha só que interessante, né? Se a gente cortar, mas olha só que interessante. Você quer ter paciência, mas não buscando o fruto do Espírito. É impossível. Não dá. Se a paciência faz parte, é um gomo que faz parte do fruto do Espírito, então imagina se você se dedicasse essas 3 horas que você fica ali vendo aquela rede social, que você fica ali e o tempo passa, se você se dedicasse para o Senhor. Quer ter uma paciência de Jó. Melhor, né? Mas olha só, tá vendo o conteúdo? Olha que conteúdo lindo, conteúdo maravilhoso. Você já deixou teu like? Não? Pô, como pode? Um conteúdo desse você não deixa teu like, é de graça, vai lá, aperta aí, ó, deixa o seu like. Outras pessoas precisam também ser alcançadas. A gente falou aqui, a Julinha falou aqui agora, a respeito de ficar ansiosa. Olha só, estamos vivendo no mundo hoje pessoas com essa doença de ansiedade. E muitas das vezes é porque não está sem paciência. Elas estão ficando ansiosas porque estão sem paciência. E elas precisam desse conteúdo na casa dela, para ela ser curada, para que o Espírito Santo possa alcançar ela e curar ela. E você pode ser esse instrumento. Vai lá, deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas. Amém? Pode falar, fala, Ju. Voltando àquela questão que a Gabi tinha falado da comparação, eu acho que hoje em dia, na nossa realidade, principalmente nós mais jovens, tem muito isso da comparação, principalmente por conta das redes sociais, que querem mostrar sempre algo perfeito, e você tem aquela idealização de que aquilo é perfeito, de que a sua grama não está perfeita, igual vocês falaram. Então, e às vezes a gente compara a nossa realidade com uma pessoa que está muito além de nós. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de mim mesma. Eu entrei na faculdade e eu estou fazendo TI.
E tem uma galera lá que já sabe muito, já sabe tudo. E aí o professor dá aula, e meu professor também não ajuda, porque o professor ele só joga a matéria e a gente que se vire. Mas tudo bem, amém. Aí ele joga a matéria, só que tem uma galera que já pega. E eu fico tipo assim, gente, como eles entenderam tudo? Como eles já sabem tudo e eu não sei nada? Aí eu fiquei, ai meu Deus, eu sou muito burra, meu Deus, eu sou muito assim. E tipo assim, a gente fica se comparando, sendo que eu tenho que me comparar, na verdade não tenho que me comparar. Mas me comparar com o meu eu do passado. Sim. Tipo, quanto que a Júlia de 2 anos atrás já evoluiu? O quanto que eu já aprendi. Em vez de me comparar com os outros, a única pessoa que você pode se comparar é com você mesmo. Quanto que você já evoluiu no seu processo? Exatamente. Sabe? Porque você quer se comparar com o outro, sendo que o outro é o outro e você é você. Então, isso é fundamental, a gente mudar esse mindset aí de ficar se comparando com os outros e comparar com o seu processo do passado. Que você vai sentir muito melhor do que se comparando E com muito bom isso aí. do que a Júlia falou, eu lembrei muito da oração invertida que eu tava conversando com o meu sogro, né? Que muitas das vezes a gente ora ao Espírito Santo antes de sair de casa, enfim. Senhor Jesus, me abençoa, eu estudei para, vamos supor, para a prova, me dá sabedoria, ilumina a minha mente, né, para sair bem na prova. Aí chega lá, aí conversando com uma amiga, aí você fala, ai meu Deus, eu tô com medo, porque ai, eu não me acho suficiente, não me acho, eu acho que eu não vou dar certo. Então você vai inverte tudo aquilo que você falou com o Espírito Santo. Verdade. Não confia, né? Exatamente, não confia. E você ainda solta palavras negativas sobre você mesmo e ainda para outras pessoas ouvirem. Então acho que a gente tem que evitar muito essa oração, essa atitude inversa, né? Porque a gente faz uma oração e na verdade expõe coisas totalmente negativas, igual ela falou. Ela acabou se comparando com outras pessoas que pegam a matéria rápida, mas olha o tanto que ela tem para lembrar, olha o tanto que ela tem para ser grata ao Senhor pelas coisas que ela conseguiu. Então acho que é isso, a gente parar de negligenciar o que o Senhor, a palavra do Senhor, porque ela é a verdade. Ela não muda, a palavra do Senhor é certa e direta para as nossas vidas. Amém. Então que a gente venha receber isso cada vez mais e não propagar ao contrário do que o Senhor tem falado pra gente diariamente. Em cima dessa questão. Depois, pode falar. Eu não tô falando que é muito conteúdo. Calma, é muita coisa. É muito. Tá vendo? Aí a gente vai ter que fazer aqui um podcast parte 2. Seja paciente. Mas olha só, além da questão de ser paciente, de saber esperar, agora eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. A questão é: com quem eu tenho que ser paciente? Sim. Né? Eu sei que eu tenho que saber esperar, tudo bem. Agora, aquela paciência com as pessoas, né? De não se alterar, não explodir, né? Que é muito difícil. Eu queria saber com vocês, com quem eu tenho que ser paciente e por quê? Assim, eu por ser uma pessoa jovem, né? E eu tô, igual a Julia falou, a gente tá do jovem para a transição adulta. A gente acaba se frustrando muito rápido. E eu, muitas das vezes, eu preciso, sim, ser paciente comigo mesma, entendendo o meu tempo, igual a gente tá falando aqui. E engraçado é que tá tudo encaixando, tudo agora. Tem que estar encaixando de uma forma incrível. Que o Espírito Santo tá no controle. Amém. E com as pessoas, obviamente, porque enquanto eu estou me tratando, eu acabo sendo uma pessoa melhor pro próximo. E voltando para esse adendo que eu fiz, né? A gente está nessa transição de faculdade, de conquistar coisas da vida, de metas e tal. A gente está nessa transição. E essa transição a gente fica muito assim, como vai ser, o que a gente vai conseguir conquistar? Será que vai conquistar da forma que a gente imagina? Então, acho que a gente acaba sendo uma pessoa impaciente mesmo, até pela correria, né? Você sai de uma rotina e vai para outra totalmente diferente, que quer mais de você. Então, eu acho que eu preciso ser mais comigo, porque dessa forma vai refletir nas pessoas. Interessante. Então, você tem que ser paciente consigo mesmo. Sim. Né? E você sendo paciente consigo mesmo, você também vai refletir no próximo. Então, é com todos, sim, em geral. Com todos, mas primeiro tem que ser tratado. Exatamente. Começa muito primeiro. interessante. Eu acho que isso faz muito sentido. Porque quando você cuida de si, porque primeiro Deus fala pra gente amar os outros como nós mesmos. Então, se eu não tô me amando, como que eu vou amar o próximo?
E no 30 semanas, que a gente faz toda terça aqui na igreja, né, específico para liderança, no momento, fala muito da plaquinha, né, quem é o responsável dos grupos, eles têm uma plaquinha escrito eu. Então, eles falam primeiro deles, sabe? Tem muito isso, e acho que eu tô levando muito pra mim, que é primeiro eu, tratar aqui, sabe? E não só apontar o que o outro tem que melhorar, mas sim o que eu tenho que melhorar e eu falando por mim, entendeu? Eu tenho que falar cada vez mais. Se todos pensassem dessa forma, o mundo seria bem melhor. Né? Porque às vezes a gente vê muito o erro, quer falar muito o erro dos outros, do próximo, e a gente esquece o nosso. A gente esquece que nós somos pecadores. Só você ver a questão naquela passagem da mulher adúltera. Sim. Todos queriam apedrejar ela, achando que só ela tinha pecado. Mas quando Jesus fez aquela fala para ele refletir, aquele que tem pecado tira a primeira pedra, ninguém tacou a pedra. Sim. Porque eles começaram a olhar para si. Olha só, olha o direcionamento que Jesus fez para eles. Enquanto que estavam olhando para ela, eles queriam tacar pedra. Quando Jesus mudou o direcionamento e fez eles olhar para si, ninguém tacou pedra. Exatamente. Para ver como o ser humano é, né? E essa pergunta que você fez em relação à paciência com quais pessoas, hoje em dia, eu mesma quis mudar isso em mim, porque às vezes a gente perde coisas muito preciosas no nosso dia com as pessoas que a gente ama, porque às vezes a gente esquece que às vezes a gente trata uma pessoa mal porque você tá com raiva, porque você tá ansioso, mas você esquece que aquela pessoa é uma pessoa que você ama, sabe? A gente sempre tem que lembrar disso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, mas essa semana, meu pai, uns 2 dias atrás, ele foi viajar. E meu pai, ele ama planta, e no nosso terraço ele tem muita planta. E aí ele ficou o dia inteiro, ficou preocupado dele viajar e eu não regar as plantas, e a planta morrer. E aí ele ficou falando o dia inteiro, Júlia, vamos subir lá que eu tenho que te mostrar como que molha a planta. Eu, tá, pai, calma que eu já vou. Mas vamos lá em cima, porque eu tenho... E ele falou isso umas 5 vezes no dia. Aí resumindo, aí já tava quase escurecendo, ele falou, não, vamos lá agora, porque senão vai ficar de noite, você não vai ver. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui, e tipo assim, eu tava enrolando, porque eu achei que seria algo chato. Eu pensei assim, meu pai vai ficar falando pra eu regar as plantas, meu Deus do céu. Só que depois foi um momento tão legal, que é muito legal você estar com a pessoa que você ama e ver o carinho que a pessoa tem por você. Então, por exemplo, lá, ele tá mostrando, olha só, essa aqui você não pode botar muita água, senão ela vai morrer. Essa aqui você já tem que jogar mais água. O cacto você não molha. Ele falando, tipo assim, tinha 20 plantas. Meu Deus, cacto não pode molhar, aquela tem que botar pouca, que não sei o que. E eu achei tão engraçado que o cuidado que ele tinha com as plantas, sabe? E eu fiquei pensando depois, caramba, eu fiquei evitando o dia inteiro de vir aqui em cima, negligenciando, achando que ia ser algo chato, mas foi um momento tão legal, sabe? De estar aquele momento com meu pai, de ter aquela paciência. Porque às vezes a gente quer viver nesse 2x e a gente esquece de escutar o outro, de escutar a sua família, de ter paciência ali. E às vezes é um momento legal aprender com ela. Que você desperdiça. Só de você falar, eu tô aqui aprendendo a beça. Sim. Porque olha só, é assim que Deus faz com a gente, sabia? Para uns, ele dá muito. Sim. Para outro, ele não pode dar muito, porque senão vai se perder. Para outro, tem que ser tratado de outra forma. Sim. Então, ela tá falando, eu tô pegando como Deus trata o ser humano. Sim. Olha só, Sim. se botar muita água, vai morrer. Se eu der muito para essa pessoa aqui, ela morre. Sim, sim. Então, muitas vezes a pessoa fica ansiosa. Por que Deus não me deu até agora? Sim. Por que Deus não fez isso? Fica ansiosa. Sim, mas exatamente. ela não entende que se Deus der muito, ela vai se desviar. Sim. Entendeu? Olha só, eu tô pegando, ó, viu? Meu Deus, ó, vou anotar aqui, ó, anotei. Mas é muito isso, porque às vezes a gente deixa de lado momentos tão especiais, sabe? Ou às vezes a gente não tem paciência com pessoas que a gente gosta. E então, assim, é muito importante. Tipo, às vezes, eu gosto muito de inglês. O Isaac não sabe nada de inglês, o Isaac é meu namorado. Aí, eu tava dando aula de inglês pra ele esses dias. Só que, tipo, ele não sabe nada do básico, do zero. E aí eu tava falando pra ele, eu já tava uns 10 minutos ensinando, e ele nada de entender. Eu, meu Deus, Isaac, não sei o que, eu já tava me irritando. Só que às vezes a gente não entende que a pessoa tem um tempo diferente do nosso. Tem um entendimento assim. Sim, cada um absorve de uma forma. Então, foi bom você falar a respeito disso, porque a próxima pergunta que eu tenho aqui para fazer para você é justamente isso. Quais são os danos de uma pessoa que não é paciente? Quais são os danos? Eu anotei aqui, a pessoa vira uma pessoa
com uma frustração, ela acaba tendo um engano próprio, né? E a frieza espiritual. Aí eu tenho um versículo que é Hebreus 7, do 12, só é o 12. De modo que vocês não se tornem negligente ou indolente, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Aí eu fui, né, no Google pesquisar o que é indolente, porque na primeira tradução que eu vi, tinha indolente, mas aí indolente, negligente, né? Aham. É uma pessoa que se deixa afetar e é uma pessoa super insensível. E eu anotei aqui, a paciência não é apenas suportar, mas suportar bem. Então, você acaba sendo essas pessoas, tendo esses sentimentos de engano próprio e acaba não tendo aquela paciência. Então, e sendo uma pessoa indolente, né? Sendo O insensível. engano, Sendo a frieza insensível. espiritual torna você uma pessoa indolente, uma pessoa negligente. Então, isso que eu anotei, a paciência não é apenas suportar, mas suportar bem, é a questão mesmo de você não ser esse tipo de pessoa, porque muitas das vezes a gente acha que suportar as coisas de alguma forma vai pesar. É óbvio que sem Jesus, sem o Espírito Santo, vai ficar difícil, vai ter aquela dificuldade. Igual passar por um luto, passar por uma perca, uma situação difícil, vai ficar bem, bem mais complicado sem Jesus. E com Jesus, não que as coisas vão ser rápidas, mas vão ser mais leves. A gente vai ter uma paz que excede todo entendimento. A gente vai ter um consolador, um conforto. Então, os benefícios eu já vou falar, mas eu consegui pegar, tu tá falando aí, Sim. A questão de ser insensível. A pessoa que não é paciente, ela é insensível. Ela não tem empatia, então ela não se coloca no lugar da outra pessoa. Exatamente. Porque as coisas estão acontecendo, ela não tem paciência com aquela E pessoa. ela Ai, acaba se tá sendo chato. auto-julgando, né? Aí quando for ver a realidade, é igual quando uma pessoa, digamos que se atrasa, né? A pessoa, ela se atrasa. Ah, pô, nossa, meu Deus do céu, cadê? Vambora, nada, vambora, né? Tu fica desesperado, tu fica impaciente. Sim. Aí depois você percebe que aquele atraso fez você ter um livramento, Exatamente. entendeu? Acontece muito. Então, olha só, a pessoa quando é impaciente, não sabe esperar, ela corre risco até de morte e ela não entende. Então, Exatamente. se ela realmente se colocar no lugar, se ela... E gera aquela frieza espiritual, né? Isso Porque aí. quanto mais perto do Espírito Santo, mais discernimento você tem nesses momentos simples do dia a dia. Aham. Então, quando você tá longe de Deus, acaba tendo essa frieza, né? Essa falta de discernimento, de entender que foi propósito de Deus aquele atraso. Isso aí. E às vezes a gente não entende isso, que às vezes o espera de Deus é porque ele tem algo melhor. Sim. Ou às vezes porque algo não deu certo, é porque aquilo não era pra ser seu. Porque o que é pra ser seu, vai ser seu, sabe? Isso aí. Então, se não aconteceu agora, é porque na frente vai acontecer, sabe? Vários exemplos na vida, que na Bíblia mesmo, que eles esperaram anos pra acontecer alguma coisa que eles queriam há tanto tempo. Então, assim, o nosso tempo não é o tempo de Deus. E a gente precisa entender isso, sabe? Igual você falou. Às vezes a gente não entende, por que tal coisa não aconteceu? Às vezes foi um livramento, às vezes um atraso era um livramento. Então a gente sempre tem que agradecer em todas as circunstâncias. Exatamente. Porque Deus sempre sabe o melhor pra gente. É interessante, acabei de pegar, tu foi falando, eu lembrei, sabe de quem? De Moisés. Sim. Imagina, Moisés nasceu tudinho, ficou 40 anos no Egito, aí depois Deus tira ele do Egito, que ele comete lá aquela questão que ele fez, ele foge pro deserto, fica mais 40 anos, Sim. Deus fala do chamado dele, e depois você vai se concretizar mais 40 anos, então dá uma totalidade de 120 anos para aquilo se cumprir, entendeu? Gente, Então, quer tudo pra ontem. E aí também ele faleceu um ano antes. entendeu? Então, quer dizer, 120 anos. E imagina se a pessoa que não é paciente acaba sendo o quê? Murmuradora. Acaba murmurando. E acaba ficando Meu ingrato Deus, também, Senhor, né? já se passou 2 meses e nada. Não, hoje, Senhor, se passou 2 meses e nada. Senhor, eu quero tal coisa. Aí a mulher chegou, nossa, não consegui. Meu Mas... Deus. Ó, Senhor não me ama mais. eu passei pelo momento e realmente tu fica frustrado. Foi aniversário da minha esposa. Sim. Né, dia 10 de setembro que passou.
Aí eu e as crianças lá, a gente fez uma surpresa para ela, eu fui trabalhar também. Eu já agilizei de manhã, aí comprei as coisas, deixei encomendado e tal, horário, as crianças foram lá buscar, escondeu tudo, aí tava só esperando. Cheguei, tudinho, a gente fez aquele teatro, né? Tipo assim, como se fosse catucar ela, pra provocar ela, pra não deixar, né? Passar assim, despercebido. Aí, tudinho. Aí, enquanto que a minha enteada chamou ela lá embaixo, na parte de baixo da casa, aí eu tô lá, peguei a torta, botei as velas pra acender, eu tentando acender aquele negócio que sai faísca, nada de acender, nada de acender. E ela enrolando, enrolando. Aí tem uma hora que a mãe dela foi pro segundo andar, eu falei, meu Deus, tá subindo, acende, acende, acende. E nada. E acabou subindo num negócio, não acendeu, não consegui acender aquilo, só foi acender depois. Aí a gente começou a cantar, parabéns, tudinho. Foi um negócio tão bom, mas tu acredita, por causa eu não conseguia acender a faísca. Sim. Eu fiquei meio frustrado. Eu falei, meu Deus, não consegui. Então, olha só como que é as coisas, né? São pequenos detalhezinhos no dia de hoje, coisa boba. Se deixar, a gente fica chateado. Exatamente. A gente fica frustrado. Por tão pouco, né? Por tão pouco. A gente esquece tudo aquilo que a gente fez de bom, que foi, que deixou ela feliz. É igual até os elogios, assim, de 10 elogios que você recebeu. Não, de 10 palavras que você recebeu, aí 9 foi elogio e outra foi uma pessoa que acabou criticando. Aí você foca naquela pessoa que te criticou, mas às vezes a pessoa só tá descontando alguma coisa em você, porque ela é uma pessoa frustrada, e você acaba fixando o seu sentimento naquela crítica e esquece os elogios, as aprovações que você teve. É aquele pontinho preto na folha branca. Exatamente. Só tem um pontinho preto. Só foca no pontinho preto e esquece tudo branco. Riscar ele assim de branco de volta. Vamos aqui para a nossa próxima pergunta aqui. E eu tenho uma notícia para falar. Poxa, já está acabando. Olha só, meu dia passa muito rápido. Mas eu creio que, ó, da mesma forma que tem os danos, Sim, tem também os benefícios. com certeza. E agora que eu estou aqui cheio de vontade de saber, e quem está em casa também, né? Quais são os benefícios de uma pessoa que é paciente? Quais são os benefícios? Gente, vamos lá. Benefício é coisa boa, então tem que anotar. Eu acho que, primeiro benefício, existe o que a gente já falou, né? A qualidade de vida com o Senhor, o relacionamento. Então, só terá benefício se a gente buscar o Senhor e estar próximo dele. Eu acho que o benefício é o melhor de todos, que não tem dúvida, que é ir para o reino dos céus, que isso não tem dúvida, mas também é viver leve, é viver em gratidão, sabe? É viver na certeza de que você realmente é um filho amado de Deus, que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Ele. Então, acho que o seu dia fica leve, a sua vida fica leve e você fica uma pessoa transformada, uma pessoa renovada. Então, acho que não tem coisa melhor, né? Passar por momentos difíceis, crendo que o Senhor está cuidando de tudo, sabe? Não é romantizar uma vida maravilhosa, uma vida perfeita, porque no mundo vamos ter aflições e sempre temos. Mas ter a certeza que o Senhor está do nosso lado, eu acho que esse é o benefício, ir para o céu, né? Que é morar na eternidade e ter o Senhor com a gente. Porque quanto mais a gente se relaciona com o Senhor, mais perto Ele está. É um caminho de mão dupla que fala, né? Quanto mais a gente se chega, mais Ele se chega e a gente vive aquela renovação, aquela transformação diariamente. Então, acho que esse é o benefício, é você viver leve, você viver ter uma vida assim, impactando outras pessoas. Exatamente. Isso que eu ia falar. Tu tem uma vida assim que você consegue viver em paz, você não fica murmurando, você, no caso também, não é aquela pessoa que se explode rápido. Exato. Você vai só... Sim, e as pessoas elas comparam a paz com
as coisas que acontecem na nossa vida, né? Acontecer, um elétrico doméstico quebrou na minha casa, eu tô sem paz. Só vou ficar com paz se tudo estiver ornando. Como vou ficar em paz se o meu exterior não vai mudar? Tipo assim, as pessoas acham que se você ter paciência, ter paz. Hoje em dia, as pessoas pregam muito essa coisa de lei da atração. Porque se você ficar em paz, se você falar, quero tal coisa, o cenário de fora vai mudar. Mas às vezes não, às vezes Deus vai permitir que o cenário continue igual, pra você entender que você tem que mudar. Depois que você mudar, que você for transformado, aí sim Deus vai agir na sua vida. Não, verdade. Isso aí é uma pura fundamental, verdade. Entendeu? Então, eu vejo que um dos benefícios é muito isso, né? É sempre você mesmo. É você ficar em paz, é você ficar sossegado, é você saber esperar, né? E eu vejo que isso é uma pesquisa que já foi feita, que a pessoa que pensa em longo prazo, consegue esperar a longo prazo, ela consegue muito mais do que aquela pessoa que quer tudo para ontem. Entendeu? Por quê? Porque aquela pessoa que quer tudo para ontem, ela fica ansiosa. E a ansiedade parece que vai distanciando de você do objetivo. Verdade. Você fica tão ansioso que vai te fazendo mal, que você não consegue alcançar. E às vezes você tem que ficar em paz e aprendendo aquela situação, sabe? Tipo assim, por exemplo, a minha ida pra faculdade, eu odeio ter que pegar trem. Odeio. Ninguém gosta. Eu fico, Senhor, até quando? Só que eu já aceitei, eu tenho que ficar 3 anos, 4 anos pegando trem. Sabe? Não adianta eu ficar murmurando o dia inteiro, ai, que vida, ai, que situação. Gente, é uma fase, sabe? Nada vai ser para sempre. Por mais que eu odeie, gente, é algo que eu tenho que passar, sabe? Pra você chegar num objetivo melhor. Então, às vezes, você vai ficar um período de tempo fazendo algo que você não gosta, mas é permissão de Deus. Se Deus permitiu eu passar pra faculdade, que não é uma coisa fácil, Ele tem um plano, gente. Então, assim, é descansar, ficar em paz. Só 3 aninhos só. Lembra de Moisés que foi 120? É bom assim, a gente ter o exemplo. Ter o exemplo, assim, de pessoas que teve mais tempo. Que aí a gente compara, é igual quando a gente acha que o nosso problema é tão coisa que não dá para ser resolvido. Quando a gente escuta o testemunho da outra pessoa, fala, meu Deus, entendeu? Meu problema não é nada comparado com isso. Eu tinha anotado aqui, mas acabou não encaixando, encaixou agora. Eu coloquei que pra gente sempre tentar conversar com uma pessoa mais madura, né? Aquele crente maduro. Não é o irmão mais velho, né? Que o pastor brincou. Tem mais experiência. O crente maduro, ele tem mais experiência. E quando você tem esse discernimento de que você está passando por aquele momento para aprendizado, você acaba se tornando esse crente maduro para impactar outras vidas. Aquelas pessoas que ainda estão começando na fé, ainda estão começando a caminhar. Então, além de você ser paciente e focar no seu objetivo, você consegue impactar outras vidas. Você consegue ser um exemplo positivo para outras vidas. Então, isso aí bem aconteceu comigo, sabia? Eu até hoje até hoje. Quando eu fui para uma célula direcionada, eu fiquei no jovem, aí depois do jovem, me jogaram numa célula onde que só tinha eu de jovem. Eu sério. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas eu aprendi muito. Sim. E hoje eu lidero uma célula de homens que a maioria tem tudo de idade de ser meu pai. Mas eu acho incrível. Então, olha só, olha como que é as coisas. Eu gosto muito. Deus me colocou numa célula ali para me pegar experiência, para me aprender com aqueles mais velhos, porque ele já sabia que um dia eu ia estar liderando os mais velhos. Então, eu não tinha maturidade e não tinha experiência. Tem que pegar uma experiência para poder passar para ele cuidar e ter essa paciência. Aprende muito com essas outras pessoas. Por exemplo, na minha antiga igreja, não tinha muito jovem. E sempre quando tinha, assim, vamos pro monte, vamos fazer algum evento, eu sempre ia pro monte com as velhinhas. Gente, eu amava, era tão divertido, eu me divertia, eu amo. Aí quando eu vou lá visitar, todo mundo, Julinha, não sei o que, as tiazinhas vindo me abraçar. Mas eu adorava ir pro monte. Acho que, Beniane, o tempo não para, então a nossa live tá chegando ao fim, né? Que pena. Muito conteúdo que não fala a respeito de paciência. Tem que ser um podcast mesmo, de 2 horas. Tem que ser de 2 horas, é muito conteúdo. Eu falei que ia ser um podcast especial, 2 jovens falando sobre paciência. Olha só que maravilha. Mas eu quero dizer que eu aprendi muito com vocês. Foi muito bom a respeito de saber
que vocês estão tendo aí também essas experiências com paciência, né? Porque a maioria dos jovens não sabe separar as coisas e pelo que eu estou vendo, vocês têm um conteúdo fantástico. Você é jovem, mas tem um conteúdo, então é só continuar botando em prática que vocês vão longe. Isso aí é certo, vão longe mesmo, porque conteúdo vocês têm, entendimento vocês têm. Agora é só botar em prática. Né? É isso aí. Mas show de bola, tá bom? Então eu vou agora só deixar uma bem breve. Eu sei que vocês querem falar mais, tem muito conteúdo, mas dá só uma palavrinha assim para aquela pessoa que está em casa, né? A questão de ser paciente. Fala para ela, dá uma palavra de motivação, vai. Motiva. Eu acho que é exatamente isso. Você que está em casa e está com esses pensamentos de frustração, vai para o seu quarto e fala com o Senhor. Seja nítido com aquilo que você quer do Senhor, sabe? O que o Senhor quer de mim, Pai? O que você quer que eu faça? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Eu acho que é exatamente isso. Procure discernir o que o Senhor quer para você e procure ter paciência na resposta dele. Porque às vezes a gente se engana muito com o que o Senhor quer pra gente. E a gente ouve muito as palavras das pessoas do que a gente deve fazer. Mas o que o Senhor quer pra você agora? Sabe? Vai pro seu quarto, procura ter discernimento. Porque dessa forma o Senhor vai te dar, você vai adquirir, né, na verdade, o fruto do Espírito, que é ser longânimo, que é ser paciente, quer ter perseverança, mas não naquilo que você acha ou que as pessoas acham, mas naquilo que o Senhor quer para você. Então acho que é procurar discernimento e procurar um relacionamento mesmo profundo com o Espírito Santo e não só pedir, mas tentar saber, entender o que o Senhor quer para você nesse momento, para você viver com paciência, não só hoje, mas eternamente. Amém. Fala, Julinha, dá uma breve palavra. Gente, minha dica para vocês, igual a Gabi disse, foquem no seu relacionamento com Deus, pede paciência pro Pai. Às vezes, gente, você não precisa nem fazer uma oração de 1 hora, nem uma leitura muito extensa, mas só de você estar ali, Deus já te escuta. Só de você estar em silêncio, o Espírito Santo já sabe o que você quer falar, já entende seu coração. Ontem, eu fui fazer meu devocional e eu não sabia o que ler, eu simplesmente comecei a louvar em casa, não tinha ninguém, comecei a louvar, o Espírito Santo foi movendo, daqui a pouco eu tava chorando. Eu falei, gente, e é assim, gente, ali você vai sendo lavado, sabe, o Senhor vai te transformando. Mesmo sem ser um estudo muito grande de devocional, eu tava aí na minha casa, mas o pai tava trabalhando. Então, a minha dica pra vocês é isso, gente. Separem um tempinho com Deus. Pode ser só orando, ou pode ser em silêncio, mas bota seu pensamento no Senhor, que Ele vai te dar vitória, vai te dar a paz que você precisa. Amém. Amém. Então, peça a Deus uma confirmação. Porque no momento que Deus confirma aquilo que você quer, teu coração fica em paz. E pode ter certeza, Ele vai te confirmar. Entendeu? Pode ser na palavra, pode usar a boca de alguém, você prestar atenção. Então, pede a Deus uma confirmação. E saiba esperar. Amém? Então, essa aqui é mais uma live. Eu creio que essa live está abençoando a sua vida. E peço mais uma vez, deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas. Tá bom, gente? Então, fica na paz. Um forte abraço, e um beijão no seu coração. Fica na paz. Tchau, gente. Tchau, família.